Primeiro, aquela igreja tinha um grande problema na área do entendimento de um irmão para com o outro. Aquela igreja tinha um grande problema em concordar. Eles não concordavam uns com os outros. Isso está escrito em 1 Coríntios 1:10. Eles não concordavam em um mesmo parecer. Uns diziam: é assim que eu creio. Outros chegavam e diziam: eu não creio dessa forma. Uns diziam: é desse jeito. Aí chegava outros e diziam: não, não é desse jeito. E aquela igreja tinha um enorme problema nessa área. Um enorme problema. Porque um pregava, outro despregava. Um ensinava, outro chegava e ensinava diferente. Colocando dúvida no coração e na mente dos ouvintes. E eu admiro nos dias de hoje algumas igrejas, não estou dizendo a sua liturgia, mas o seu posicionamento. Eu vou citar primeiro uma igreja que eu congreguei nela. Vou citar a Igreja de Deus e Amor. Eu congreguei nela cerca de 12 anos aí. De 12 para 13 anos aí. Eu não consigo somar direitinho, porque a gente chega, estou com quase 40 anos, chega um momento que as lembranças começam a fraquejar um pouco. Então lembrar detalhadamente dia e hora já não dá. Mas eu congreguei nela a média de 12 anos. Eu discordo de muita coisa da Igreja de Deus e Amor, mas tem uma coisa que eu concordo. Gente, eu concordo demais com a Igreja de Deus e Amor. Você sabe de que eu concordo com a Igreja de Deus e Amor? E não abro mão. Quem já congregou lá sabe do que eu vou dizer. A Igreja de Deus e Amor tem um só ensinamento. Tem uma doutrina e pronto. Se você chegar na Igreja de Deus e Amor de Ribeirão Preto, tem essa doutrina. A mesma doutrina ensinada no Canto de Roça costuma ser a mesma ensinada em Belo Horizonte. E mais, até na questão de vestimenta, posicionamento, tudo. Quem vê um crente da Deus e Amor, viu todos. Costuma ser assim. Na minha época era. Você viu uma crente da Deus e Amor aqui? Se você chegasse em São Paulo e visse outro, você falaria: é Deus e Amor. Eles têm um só ensinamento, uma só doutrina. Outra igreja é a igreja Aliança do Calvário, presidida pelo pastor presidente Paulo Júnior. É outro, não concordo 100%, porque a gente concordar 100%, a gente não concorda nem com a gente. Eu não espero que ninguém concorde comigo aqui 100%. Se você falar comigo que concorda 100% comigo, eu vou virar seu inimigo. Vou falar: cara, eu não vou com sua cara. Eu não vou com a sua cara, eu não quero. Não tem lógica de ninguém concordar com o outro 100%. Aleluia. Não tem, irmão. Nem meus filhos concordam comigo 100%. Não dá, não tem jeito. Mas no que diz respeito a ensinamento bíblico, tem que haver concordância. Aleluia. Dentro da mesma igreja. A igreja dele é dessa forma também. E eu vi algo interessante que na igreja Aliança do Calvário, a igreja presbiteriana e algumas outras que eu andei estudando numa época, quando eu me propus a fazer um livro contendo os ensinamentos da Igreja Pentecostal de Eterna, passei mais ou menos uma, 2 semanas, mais ou menos, estudando isso. Estudando as igrejas. Porque a gente tem que conhecer o local onde a gente é inserido. Eu percebi que nessas igrejas, principalmente nas mais antigas, algumas históricas, a pessoa não é aceita como membro dentro dela se não concordar com o ensinamento ensinado no altar dela.
Se você não aceitar o ensinamento do ministério, nem batizado lá você é. Você nunca espere ser lá um membro, porque eles não te aceitam nem como membro, sem antes aceitar o ensinamento da igreja. De início eu pensei, isso é muita ignorância. Depois com os meus parafusos batendo um no outro e voltando, eu pensei, sabe que por é certo? Por quê? Porque uma igreja que tem muitos ensinamentos diferentes, ou 2, ou 3, ou 4, ou mais de um, é uma igreja que dá muito problema. Não na cabeça de quem está falando, mas na cabeça de quem está ouvindo. Glória a Deus. Porque aprende uma coisa com um, depois desaprende uma coisa com o outro. Um fala é pedra, o outro fala isso não é pedra, isso aí é calcário. Um fala isso é água, o outro não, isso é vinho. Um fala isso é Deus, o outro fala isso não é Deus não, cara. Isso deve ser, sei lá, um anjo. Então isso gera confusão. Concorde eu, concorde você ou não, isso gera confusão. Um chega, é roupa social, o outro fala é roupa esporte. Um fala é sapato, o outro é botina. Então, na cabeça do povo gera confusão. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem um só ensinamento. Concordando o povo ou não, a igreja pode discordar. A igreja Vida Eterna pode discordar do ensinamento da quadrangular. Pode discordar do ensinamento da Batista. Pode discordar do ensinamento da Assembleia de Deus. Pode discordar da Igreja de Deus e Amor. Pode. Mas a Igreja Vida Eterna nunca pode discordar do ensinamento para ensinar dentro dela. Não, você sabe por quê? Porque se você discorda, e numa igreja pentecostal, onde todo mundo tem oportunidade, todo mundo é um mestre. Todo mundo é tipo um mestre. Aí, quando você não concorda, mas também não usa o microfone, não prega de forma alguma, aquilo seu ficou retido em você. Mas quando você não concorda, mas faz uso do microfone, você vai gerar confusão. Porque vai haver vários tipos de ensinamento diferentes dentro da mesma igreja. E isso gera o quê? Confusão. É isso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 1, versículo 10. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E vai ensinar nos primeiros capítulos aí de 1 Coríntios. Ele está ensinando isso, olha, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa. Pastor, mas se eu não concordo com a igreja, se eu não concordo com o ensinamento da igreja, você está no lugar errado. Você não concorda com o ensinamento da igreja, logo você tem que sair dela. Você tem que sair. Você não está errado. Por que eu vou ficar num lugar que eu não concordo? Eu fui da igreja católica, fui batizado na igreja católica, eu acho que fui, não lembro, eu era muito novo. Mas eu fiz pré-eucaristia na igreja católica, participava da Eucaristia todo domingo na igreja católica, eu pegava o pãozinho, comia o pãozinho que o padre me dava, entrava na fila, me confessava com o padre, rezava. Chegou vezes de eu rezar 1 hora antes de dormir quando eu era católico, porque eu cria no ensinamento da igreja católica. Rezava mesmo, vamos deitar o pão, não antes de rezar o Maria, Pai Nosso. 1 hora de berço. 1 hora. No dia que eu passei a discordar daquilo, você sabe o que aconteceu? Saí de lá. Porque não há lugar para a discórdia dentro do mesmo ministério, dentro da mesma igreja. Não há. Isso é fato. Isso é fato. E Paulo está ensinando isso. Paulo está pregando sobre isso. Digais, pelo amor de Deus, todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Um olha e fala, parece branco, o outro fala, é branco mesmo. Um fala, é cadeira mesmo. Um fala, é pedra, o outro é pedra mesmo. Sejais unidos em o mesmo parecer. Isso é forte, irmão. Parece que essa mensagem é uma mensagem que vai te confrontar. Mas, irmãos, aprenda, a gente cresce quando é confrontado. Aleluia, Jesus.
Ninguém aprende com bajulação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém aprende só ouvindo você é o cara. Você aprende quando alguém olha para você e fala: o que você está fazendo está errado. Aleluia, Pai. O que você está fazendo não está certo. Glória a Eu não Deus. concordo com o seu posicionamento. Eu não concordo com o seu jeito de ser. Eu não concordo com a sua maneira de agir. Eu não concordo com a sua maneira de falar. E provando na Bíblia. Amém. Porque a nossa regra de fé é Bíblia. É Bíblia. E aquela igreja tinha mais coisas aí. Eu escrevi aqui Atos 2,44, não preciso de você ler, porque nós temos pouco tempo, que fala que na igreja primitiva, depois daquele batismo daquelas 3.000 almas, um dos pontos que destacava aquela igreja na sociedade era exatamente este. Um dos pontos que destacava aquela igreja na sociedade é que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Ô Ana Lúcia, oi, beleza? Como é que está a irmã fulana de tal? Uma bênção. Né? Ela é legal? Gente boa. Uma bênção. Nós temos tudo em comum. Você conversa com o presbítero Carlos Reis e fala: rapaz, você congrega com o pastor Carlos Henrique. Por quê? Rapaz, quando eu vejo você, eu vejo Carlos Henrique na sua cara. Eu vejo a maneira dele falar, a maneira dele pregar. Eu vejo tudo isso em você. Eu vejo a maneira da irmã Luciana, eu vejo da Mara, eu vejo da Ana Lúcia, eu vejo a maneira da Ana Lúcia, da irmã Deja, da irmã fulana. Tem tudo em comum. Isso é sinal de uma igreja que vai crescer, de uma igreja que vai dar fruto, uma igreja que se parece, uma igreja que se concorda, uma igreja que quem olha, vem e diz: essa igreja é unida. Glória a Deus. Essa igreja não tem jeito pela não. Você viu um, você viu tudo. Glória a Deus. Aleluia. Você podia aprender com Jesus antes da crucificação. E os discípulos fugiu, Pedro voltou e falou: eu tenho que ver para onde eles estão levando Jesus. Pedro está no pátio e a Bíblia diz que um certo homem, a cidade estava alvoroçada com a prisão de Jesus. E um certo homem chegou para Pedro, meio escuro, e falou: rapaz, você é um deles, hein? Você é um daqueles que seguia Jesus. Eu não sou, não sou. Porque até o seu jeito de falar parece com ele. Porque o seu jeito de ser te denuncia. Você é um camarada que segue a Jesus. Aleluia, Deus. Está entendendo, irmãos? Uma igreja tem que ter tudo em comum com Jesus e entre si. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Segundo ponto. Havia dissensão, partidarismo entre eles. Uns diziam: eu sou de Paulo. Aí o Gabriel falava: eu não sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, cara. 1 Coríntios 3, versículo 4. Paulo vai virar para eles e falar assim: ah, é? É assim? Porventura vocês não são carnais? Vocês são carnais, cara. Porque você diz, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de fulano, outro eu sou de Beltrano. Eu gosto mais é de fulano, eu gosto mais é de ciclano, eu gosto mais é do jeito de Beltrana, eu gosto mais do jeito do Beltrano. Rapaz, você é carnal. Você não é crente não. Você é carnal. Você é forte, irmão. Aleluia. Você sabe como é que eu sei que Deus está falando contigo? Porque você está acabado. Aleluia, Deus. Terceiro ponto. Havia fornicação no meio daquela igreja. 1 Coríntios 5:1. Quarto ponto. Havia irmão indo na justiça do mundo contra outro irmão para resolver suas questões perante os ímpios. Justiça do mundo. Havia irmão, se fosse para os dias de hoje, que pegava os problemas que ele tinha com o irmão dentro da igreja e ia lá e contava com o ímpio. Pegava conselho com o ímpio. Um pouco Miquel não é crente, não. Mas é bênção. Mas vamos pouco Miquel não está crente. E o Miquel é um amigão do peito. Meu chegado. Mas não é crente. Miquel chega e fala: mas não, você está um cara meio triste, cara.
Tá normal não, hein? Amiguinho, pode contar a verdade? A verdade é que sem convivência com o calorês não dá, rapaz. Que calorês? A mulher da igreja, cara. Não dá, não fecha, não bate, o Miquel. E o Miquel tá ouvindo, o Miquel na cabeça ele tá assim, rapaz, desse jeito mesmo, ser humano, né? Na cabeça eu penso, por isso que eu não sou crente. Isso não gosta de igreja. Crente não leva problema de igreja para ouvir de ímpio. Crente não tem melhor amigo no mundo que possa ouvir questões relativas a ministério. Crente não leva nada de igreja a não ser o evangelho da salvação em Jesus Cristo para aqueles que estão lá fora. Porque isso traz escândalo para o reino de Deus. Naquela igreja tinha irmão que não concordava com o irmão está me devendo, Maurício está me devendo, Maurício não quer me pagar, eu dou até pai do seu pai, mas amanhã nós vamos lá no Bricampo resolver esse negócio. Está errado. Está errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas havia isso na igreja de Corinto. Sem dúvidas, aquela era uma igreja problemática. E não era porque não tinha os melhores pastores. Porque hoje você olha para esses problemas daquela igreja e pensa, aquela igreja não é possível, cara, não tinha pastor. Aquela igreja não tinha pastor. Todo mundo hoje não vê problema na igreja, acaba com o pastor. Pastor! Ô pastor! Tá vendo? Não, tá cego! Aquela igreja, você sabe quem era o pastor presidente dela? Só o apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo. Depois de Jesus. O maior evangelista que a Bíblia mencionou. O maior implantador de igreja. Era o pastor presidente daquela igreja. Fundador. Mas e os pregadores do dia a dia daquela igreja? Não tinha mais pregador lá, tinha mais ensinador lá. Sabe quem é louco? Era só Apolo. Só Apolo. Que o próprio apóstolo Paulo e a igreja falavam que ele era um homem muito entendido na lei, um grande exímio pregador da palavra bíblica. Tinha mais lá. Você sabe, vez ou outra, quem dava inspiração para aquela igreja também? Era só o apóstolo Pedro. Qual que é o currículo do homem? O apóstolo Pedro não era muito bom, não. Só andou com Jesus 3 anos e meio durante seu ministério na terra. Só subiu um monte, desceu um monte com ele, viu ele transfigurar. Viu ele andando sobre as águas, andou sobre as águas com Jesus. Aleluia. No currículo do apóstolo Pedro está só ali, como aquele que Jesus falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas. O currículo dele é pequeno, até a sombra dele curava. Aleluia, Deus. Aquela igreja tinha os melhores pregadores da época. Aleluia, Jesus. Aquela igreja tinha os melhores ensinadores da época. Aleluia, Deus. Tinha. O problema daquela igreja não era falta de pastor bom. Não era falta de bom pastor, não. O problema não estava nos pastores. O problema estava no meio do povo. Não adianta ter um bom pastor se você não é uma boa ovelha. Não adianta ter um ótimo, melhor pastor que você fala, esse é o cara, é o pastor que Deus mandou para a terra. Se você não presta. Tem que se consertar. Tem que se consertar. Aquela igreja tinha problema, irmãos. Pensa uma igreja tinha problema. Mas ela é a igreja de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Gente, se você chegasse naquela igreja, você fala, esse povo aqui não é crente, não. A igreja de hoje tem problema? Tem problema, Felipe? E não é pouco não, tá? É muito. É o sucar de tornamento, gente, bagunça esse negócio tudo. Tem muito problema. Você sabe por que tem problema? Porque a igreja ela é composta de gente com problema. Eu não gosto, eu não aceito, irmãos. Os ouvintes falar comigo, mas a igreja não tem problema, não pode ter. Tem problema porque ela é composta de gente problemática.
Isso não é igreja vida eterna, não. É qualquer uma na face da terra, qualquer lugar. Qualquer lugar. Se entra alguém para congregar aqui, o cara está com depressão. Eu vou ter que suportar a depressão dele, vou ter que ajudar ele. Entra uma irmã, uma mulher para congregar aqui, e essa mulher é briguenta. Você acha que ela vai mudar o posicionamento, o jeito dela da noite para o dia? Não, ela vai continuar tentando com alguém. A igreja é composta de pessoas cheias de problema, não é composta de anjos. Eu, quando dou oportunidade aqui, eu não falo assim, vamos ouvir o irmão Arcanjo Miguel, vamos ouvir o Gabriel o anjo, tá, irmãos? Vamos ouvir o anjo Gabriel, irmão anjo Gabriel, canta aquele que você cantou lá na sala do trono aquele dia. Não! Não! Aqui tem gente que é desafinada, tem! Aqui tem gente que não sabe falar, tem! Aqui tem gente ignorante, tem! Tem gente da cara feia, tem eu! Tem gente que não dá para conviver com ele, tem! Difícil, tem! Gente bacana, brincalhão, tem! É por isso, irmãos, que a igreja não é o mar de rosas que você quer que ela seja, e nunca vai ser. Nunca vai ser. Se você está esperando isso da igreja, você nunca vai encontrar. Porque essa não é a verdadeira função da igreja. Não! Não! A igreja é cheia de problema, como a igreja de Corinto era cheia de problema. E o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo salvou a pátria quando ele escreveu essa carta. Por quê? Porque senão os outros iam falar assim, pastor, a culpa da igreja ter problema, dessa igreja, de qualquer outro ter problema, é sua, é dos pastores. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu isso aí, ele olhou para nós e falou, pastores, deixa eu dar uma ajudinha. A igreja de Corinto é cheia de problema, capítulo 1, versículo 2. Quem está com a Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2? Aleluia. Alguém que possa ler para mim? O nome quer? Você pôs Filipe, não pôs? Fique de pé, por favor. Está aberto aí? Me ajuda aqui. Você só vai ler Bíblia. Pega sua Bíblia, por favor. Só começa a ler até a primeira estrofe só até a primeira vírgula. Versículo 2. É só de uma vírgula para. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de quem? Mas não é cheio de problema? Pode aquela igreja de Deus? Explica para mim. Lê mais um pouquinho. Aos santificados em Cristo Jesus. Peraí. Dizendo o quê? Santificado em Mas os Cristo problemas Jesus. que tinha lá. Aleluia, Deus. Primeiro Deus fala, olha, essa igreja aí para começo de conversa, ela está descendo, tá, mas é minha. É minha, só eu trato. Aleluia, Deus. Só eu posso agir nela. A igreja é de Deus. Bom, para quem que Paulo está escrevendo a carta? Ao santificar. Aceitou Jesus ser santificado. Aleluia. Tem gente que não consegue entender isso. Existe 2 ou 3 estágios da santificação, que eu vou falar só 2, porque eu sou de 2 agora. Primeiro, santificação posicional. Eu já cansei de ensinar isso aqui. Santificação posicional. O que é santificação posicional? Santificação posicional é aquela que ocorre na sua vida quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você está ali, o Espírito Santo está no seu ouvido, você vale mais que um diamante, sai dessa vida. Você não pode ficar assim não, você vai para o inferno. Aí você fala, meu Deus, oh meu Deus, eu me rendo. O Espírito Santo aí, e pá, enche a vida da pessoa, santificação posicional. Glória a Deus. Aceitei Jesus com cheio, agora eu sou santo. Glória a Deus. Só que mesmo o que foi santificado no ato da conversão, ele ainda tem barda, ele ainda tem manias. Não pode se esquecer que a maioria das pessoas
eu lembro do versículo. Versículo 8. Lê só o início. Versículo 8. O qual vos confirmará também até o fim. Pegou não, né? Você é santificado no ato da sua conversão, mas só que tem coisa da sua vida que só vai sair com o decorrer da caminhada. Aleluia. Eu não espero de ninguém aqui que aceite Jesus e se converta hoje e mude da água para o vinho, da noite para o dia, não. Santificação e salvação também é algo que precisa de tempo. Aleluia, Jesus. O qual vos confirmará. Você foi santificado no ato da conversão, mas no decorrer da sua caminhada tem coisas que vai sair da sua vida, que Deus vai tirar da tua vida. Deus vai tocar no seu maneira de falar, vai mudar a sua maneira de vestir, vai mudar a sua maneira de tratar as pessoas, vai. Mas não é porque você não é santo. Aleluia. Muitas vezes a maneira que você age é um processo que está sendo moldado na sua vida. E eu não posso chegar nesse altar, sem entender essas coisas. Aleluia. Porque se eu não entendo que a santificação também é progressiva, eu vou exigir do Miqueias que ele seja 100% santo. Eu vou exigir do Gabriel que ele seja impecável. Eu vou exigir do Felipe que ele seja 100% impecável. Mas não, Felipe. Dê graças a Deus. Porque a santificação é progressiva também. Ela é posicional, ato da conversão, mas é progressiva. Todo dia o Espírito Santo está fazendo retoque na sua vida. Oh, glória, aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos adiantar, porque senão não termina. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu falei que era uma mensagem temática, mas eu não estou conseguindo. Vamos nela. Vamos do jeito que está indo. Outra coisa que eu andei pensando esses dias. Se você perguntar, pastor, essa é a igreja do arrebatamento? Eu não creio que seja esta a igreja do arrebatamento. Não creio. Pastor, você está blasfemando, pastor. Jesus está voltando, pastor. Jesus, a trombeta vai tocar a qualquer minuto. Você crê que essa é a igreja do arrebatamento? Não é a igreja do arrebatamento. Não é. Não é. É só você olhar para as igrejas do mundo hoje, gente. É só você fazer uma pesquisa básica. Você vai ver aí. Tem pastor roubando, tem gente fornicando, gente matando, gente fazendo, com perdão da palavra, tudo quanto é tipo de coisa errada em nome da fé. Como é que eu vou falar que essa igreja é a igreja do arrebatamento? Não, mas eu creio em outra coisa que é poderosa. Eu creio que essa não é a igreja do arrebatamento, mas creio que a igreja do arrebatamento vai sair de dentro dessa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser arrebatado, não, irmãos. Porque a igreja de Jesus é santa. Ela é santa. A igreja do arrebatamento vai sair do meio dessa igreja. Aleluia, Jesus. Por que, pastor, que eu devo congregar? Se existe tanto problema, se existe gente lutando contra a gente, existe fornicação, existe roubo, existe briga, existe isso, existe aquilo no meio da igreja. Simplesmente pelo fato, a Bíblia não fala que a salvação vai vir do mundo, a Bíblia fala que a salvação vai vir da igreja. Aleluia. Então não pode ter um problema em que tal, eu estou dentro da igreja, porque eu sei que dentro da igreja é o lugar que vai sair, a igreja salva. A igreja salva vai sair do boteco? A igreja salva vai sair do cabaré? A igreja salva vai sair do campo de futebol? A igreja salva vai sair lá de fora, de qualquer lugar que seja, da lanchonete? Não! A igreja salva vai sair de dentro dessa igreja! Então a igreja é o melhor lugar do mundo para se estar! A igreja permanece sendo o melhor lugar do mundo! Porque na cadeia, quem está na cadeia, a tendência é ficar preso, uns até morrer. E ter sempre o nome de preso, condenado, julgado. Mas dentro da igreja, tem gente, tudo tem gente de problema. Mas na hora que a trombeta tocar, pessoas de dentro da igreja que vão ouvir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É todo mundo? Não, é só a igreja que vai sair de dentro da igreja. Deixa eu ir para casa. Permaneça congregando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Permaneça. Para mim, irmãos,
Já estou caminhando para o final para acabar. Mais 5 minutos, por favor. A igreja é de Deus. Irmão, você quer comprar uma Bíblia comigo, com o meu interior? Gente, isso é qualquer um, qualquer um. Seja Matipó, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde é que for. Seja onde é que for, o mundo material ou espiritual. É querer falar que a igreja não é de Deus, a igreja é de Deus. Ah, tem problema? Tem, mas ela é de quem? De Deus. Aleluia. Ela tem um CNPJ, tem um endereço físico. Você puxa na internet, igreja, endereço da igreja pentecostal, deve estar me sendo Matipó, vai aparecer lá no Google. Rua Duque de Caxias, no 371, bairro Boa Vista, endereço físico. Mas não podemos esquecer que a igreja tem um endereço celestial. Céu. Aleluia. Céu. Um endereço espiritual. Está com Deus. A igreja tem poder para julgar as causas do povo? Tem. Está escrito isso em 1 Coríntios. Me parece que é o capítulo 6. Acerca da igreja poder julgar as coisas. Mas este não é o verdade. Essa não é a principal atuação da igreja. O principal papel da igreja é de ser hospital para as almas feridas. Glória a Deus. Eu vou finalizar essa pregação em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 e eu vou terminar. Se você quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar. Apocalipse capítulo 1, amém, irmãos? Tem alguém acordado aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Capítulo 1. Ó, você vai acompanhar a leitura comigo. Você não tem Bíblia. Se eu tivesse, eu até dava, né, irmão? Tinha algumas Bíblias, mas eu corri tudo. De oriente que tenha. Compre, procure. Vê com quem tem mais de uma. Tome posse, porque faz falta, é necessário. Capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, João, na ilha de Pátimo. Deus dá uma visão para ele, na visão ele cai. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi o quê? Dá para fazer melhor, irmãos? 7 castiçais de ouro. Dá para fazer melhor, irmãos? 7 castiçais de ouro. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Vamos lá para o versículo. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler direto. E ele tinha em sua destra 7 estrelas. Ele tinha em sua destra quanto? 7 estrelas. Repete para você memorizar. Ele tinha quanto? 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o Sol. quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo. Aleluia. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E tenho a chave da morte e do inferno. Esse é Jesus, hein, gente? Aí ele vai falar para João agora: Filipe, escreve as coisas que tem visto e as que são
7 cartiçais. Ele vai explicar agora o mistério das 7 estrelas, que você não entendeu. Versículo 20, ele fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Primeiro, olha para cá, gente. Ele fala: ó, eu vi 7 estrelas à destra do Senhor. 7 estrelas, o Senhor falou. Beleza. Vamos para a Bíblia de novo. E dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são? São os anjos da onde? 7 igrejas. Ah, gente, dá para fazer melhor. Me ajuda, eu estou me esforçando tanto para pregar para vocês. São os anjos da onde? 7 estrelas. E os 7 cartiçais que viste são? 7 igrejas. Sabe o que Deus está falando? Eu sou aquele que tenho os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia à minha destra. Eu sou aquele que ando no meio dos 7 cartiçais. O que você fala? Eu ando no meio das 7 igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Gente, você não entendeu? Vai entender. Aleluia, Pai. A igreja pode estar passando a luta que for, gente. Quem anda no meio dela é Deus. Aleluia! Quem pastoreia a igreja não é homem, é Deus. Glória a Deus. Eu tenho a minha destra as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Ei, pastor, você corresponde direto a mim, tá, filho? E fica tranquilo. Eu ando no meio das 7 igrejas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, eu estou falando isso para você se alegrar, sabe por quê? Porque Glória a Jesus está Deus. no meio do seu povo. Aleluia. Pode não ter gente perfeita, mas tem Jesus. glória Pode a não Deus. ter tudo que o mundo quer ver, mas tem Jesus. Está difícil, mas tem Jesus. E Jesus vai tirar uma igreja de dentro dessa igreja. Jesus vai tirar um povo lavado e remido pelo seu sangue do meio dessas igrejas. A explicação das 7 igrejas da Ásia, depois manda carta a cada uma das 7 igrejas. Todas as igrejas, exceto uma, todas elas tinham uma crítica de Deus contra ela. Mas Deus permaneceu dizendo: eu sou Deus